Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Level Up e hoje eu estou com uma parceira, uma mulher incrível, uma inspiração que eu conheci há pouco tempo, mas desde a primeira vez que eu a vi, eu falei, meu Deus, a gente tem muito match, eu sou muito parecida com ela e eu tenho que estar dentro do clã dessa mulher, que ela é incrível. E antes de eu falar quem é, eu vou fazer uma breve apresentação dela para vocês. Ela é uma mentora de negócios com uma mente revolucionária e ela já orientou transformações de ideias em planos de negócios durante uma década. É mãe de 2, formada em processos gerenciais e pós-graduada em administração de empresas. Atuou como professora universitária de empreendedorismo e, após a maternidade, fez a transição de carreira, criando uma loja de moda do zero, que, mesmo enfrentando as adversidades durante a pandemia, teve seu faturamento sextuplicado. A experiência e a expertise dela, compartilhada com empreendedores de diversos segmentos em cursos, workshops, palestras, mentorias para capacitar empreendedores, fez com que ela criasse o Clube de Negócios. Eu estou falando de Brisa Campos. Muito obrigada, Liz. Eu que tô super tão apresentação. feliz de você estar aqui. Eu estou honrada com o convite. Eu te conheci ali no lançamento da revista, né, do TPM. E na sua apresentação eu já me conectei com você. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz. Eu acho que você vai conseguir contribuir muito para as pessoas que estão aqui. Como a gente fala que o Level Up é para a gente mostrar que esse próximo nível que é pintado na internet, né, que você tem que bater 1 milhão, não é, né? A gente tem que viver o processo, né? Vivi muitos processos até aqui. E assim, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi essa trajetória, né? Você começou, então, trabalhando no CLT, aí você fez transição. Conta um pouquinho pra gente. Eu fui CLT brevemente na minha vida. Acho que eu fui CLT até os meus 20 anos, né? Depois eu fui empreendedora, tive um escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade me apresentou ao coordenador de curso da faculdade, que me convidou para fazer uma aula teste. E eu fiz aula teste, passei e fui professora, então, na faculdade. Eu deixei o escritório e fui para a área acadêmica mesmo ali, né? Eu gostava muito de dar aula, eu sempre acreditei muito na educação, sobretudo na educação empreendedora, sabendo que ser empreendedor é mais do que empreendedor nos negócios, mas é um estilo de vida. Sim. Nós precisamos ser empreendedores nos negócios e na vida. Eu sempre fui apaixonada por essa área, né? Mas eu deixei a faculdade para formar uma família, né? Fui mãe em tempo integral, né? Esposa e mãe em tempo integral por 3 anos. E aí eu senti que eu precisava do próximo nível. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque quando a gente é muito ativa, né, Brisa? Quando a gente dá... Porque eu já passei por... Não sou mãe, mas eu passei num processo de ficar também em tempo integral em casa, sendo esposa. Não é... Parece que não é que é errado, mas parece que a gente não tá ali, né? Que a gente não tá encaixada, né? Foi isso pra você? Eu idealizei muito a maternidade, então sempre quis muito ser mãe, então eu quis viver muito esse momento, esse universo. Mas eu sentia falta, Liz, de conversas de qualidade. Então, assim, eu tinha trocas com outros professores de faculdade, com alunos. Eu sempre gostei muito de ler. E aí, quando você vai para o próximo nível, que no meu caso foi a maternidade, você se desconecta um pouco das amizades antigas e faz novas amizades. Que tem a ver com aquele momento, Que é aquele né? momento. Essas novas amizades, elas estão conectadas com o seu ambiente. E o meu ambiente era mãe de bebês. E aí eu sentia falta de conversa de qualidade, porque aí as mulheres que eram minhas amigas, elas queriam conversar sobre marca de fralda. Ai, meu filho já começou a andar, e o seu? O meu nasceu dentinho. E eu queria falar sobre a crise política que estava acontecendo, eu queria falar sobre meio ambiente, eu queria falar sobre tendência de negócios. E eu sentia muita falta disso, sabe? Eu acho que esse ambiente foi me deixando, foi me minando, assim. Sim. E eu falei, eu preciso procurar algo. E aí, como eu sempre tive boa noção de elaboração de plano de negócio, de estratégia, eu fui vendo o que eu tinha dentro do meu contexto atual que poderia
queria conectar com uma oportunidade de negócio. Como o meu corpo tinha mudado muito depois da maternidade, né? Eu era magrinha, então depois da maternidade não voltei ao peso de antes e tal. Eu pensei, a maior parte das pessoas que vão se conectar comigo agora são mães nessa fase, que também não voltaram ao corpo de antes da maternidade. Foi aí que eu encontrei como oportunidade de negócio a moda plus size. E aí eu criei a loja, na época, loja online. Eu descobri, assim, pesquisei muito, então descobri um universo de influenciadoras, de marcas famosas dentro desse universo, desse contexto. E explorei como oportunidade de negócio. Fiquei pouco tempo como loja online, logo fui para loja física, pandemia e eu crescendo. E tudo acontecendo. E tudo acontecendo. E aí você já estava com as crianças? Já tinha as crianças. Na época, o meu filho maior, que hoje tem 9 anos, ele tinha 3 aninhos e o meu menor tinha 1 aninho. Eu amamentava o meu filho menor ainda. E o que fez você não querer mais a loja? Eu acho que eu nunca consegui deixar a educação. Então, quando eu tinha loja, eu promovia café com negócios. Quando chegou a pandemia, eu mesmo com a minha loja, sabendo da fragilidade que o meu negócio estava diante de uma questão mundial, Sim. E ainda assim eu comecei a criar lives e vídeos de conteúdo, ensinando outros lojistas a vender online, porque muitos estavam naquela situação e elas precisavam vender online, não conseguiam, não tinha esse conhecimento. Então, técnicas de venda, storytelling, como fazer venda online, todo esse conteúdo eu fui pesquisando ali, eu fui passando para a minha audiência. Muitos lojistas me seguiam, então eu vivi sempre nutrida pela educação. E aí, quando eu fui para a loja física, eu promovia rodadas de café com negócios, porque as minhas clientes, elas eram todas empreendedoras profissionais liberais. Então, nesse café, eu trazia algum tema relevante, que conectava talvez moda e imagem, poder da imagem, com o contexto delas ali e promovia para elas se conectarem. Para uma nutricionista, cliente da advogada, que vai ser cliente da outra. E, consequentemente, tinha vendas também. Consequentemente, tinha vendas. Mas eu sempre ali querendo incluir a educação e formação ali dentro. E aí, acho que o dia que eu percebi que eu não queria mais a loja foi quando eu realizei meu primeiro workshop. Eu, tendo uma loja de roupa, eu criei um workshop que chamava Venda Perfeita. Eu lancei ele no dia 1º de janeiro, num ímpeto de coragem, porque eu tinha muito medo de me lançar nesse mercado e não querer mais a loja. Então, eu tinha um apego emocional gigantesco pela loja, que a loja foi um resgate da Brisa pessoa, da Brisa mulher. Ela me resgatou de alguém que tinha sido submersa no contexto de maternidade. Então, eu tinha um amor gigantesco pela loja. E eu tinha muito medo de que isso me motivasse a uma escolha futura. E quando eu criei o primeiro workshop, eu lancei no dia 1º, tinha 25 vagas, seria no final do mês. Eu falei, se eu vender uma por dia, e vendi todos em 24 horas. Dessas 25 vagas, pelo menos 20 eram outras lojas de moda. Então, eu estaria ali como uma lojista de moda ensinando outras 20 lojistas de moda sobre isso. E quando eu vivenciei isso, Liz, eu olhei e falei, eu nasci para isso aqui. Mas ainda assim, continuei com a loja ali. Eu falei, deve ter um caminho para conciliar. Só que eu também tenho 2 filhos, tinha passado recentemente por um divórcio. Então, tinha muitas coisas para conciliar ali, né? Equipe na loja, precisei de equipe ali para o workshop. E a gente lançou já o segundo, e foi em janeiro. Lançamos o segundo para fevereiro. Também vendemos todos em menos de uma semana. E aí, lançamos uma imersão em abril. Uau! E aí a gente foi no Isso, mesmo a loja ano. ainda A loja rodando. ainda, só que aí tava ficando muito difícil para mim. Simplesmente acho que eu me desconectei. Eu vivi uma fase e eu falei, agora esse é o próximo nível. Assim como a loja foi meu próximo nível da maternidade, assim como a maternidade foi meu próximo nível de quem quis formar uma família, agora esse é o meu próximo nível. Então acho que eu aceitei isso como missão. Nossa, e assim, né, você contando, a gente vê que foi todo um processo, né? Muitos processos e dolorosos, porque escolher é abrir mão. Sim. Escolher é abrir mão. Quando eu escolhi a maternidade, eu abri mão da minha carreira. E em todos esses processos, Liz, eu fui muito incompreendida pelas pessoas. Porque as pessoas falavam, você está no auge, assistente de coordenação, aos 25 anos dando aula na faculdade. A maior parte dos meus alunos eram mais velhos que eu. E aí as pessoas falavam assim, não é uma escolha inteligente. E aí quando eu fui empreender, as pessoas falavam assim, peraí, você era professora de faculdade, agora você virou uma sacoleira, tendo 2 crianças para cuidar. E o meu, então, marido na época, ele falava assim, olha, ele me apoiou bastante assim, mas ele falava, olha, fica no clube o dia todo. E eu falava, eu vou deixar de conversar sobre fralda aqui para conversar sobre suco detox com as mulheres do clube?
não é o que eu quero pra mim, sabe? Eu sinto que que eu quero ter uma existência cheia de significado, sabe? Eu quero contribuir com o mundo, eu quero saber que eu servi outras pessoas, e eu não vou servir outras pessoas na cantina de uma academia, sabe? Então, assim, eu fui muito incompreendida nas minhas escolhas, até mesmo quando eu deixei a loja, as minhas clientes não compreenderam bem não, falou, olha... Porque assim, né, na verdade, no final, quem vai pagar o preço da escolha somos nós mesmos, né? Mas todas vieram comigo, viu? As pessoas que eram minhas clientes da loja, se tornaram minhas mentoradas, estão hoje dentro do clube de negócios. Eu tenho uns ímpetos de coragem, sabe? Assim, eu primeiro faço, depois eu lido, sabe? Uhum. E então, eu tomei a decisão no carnaval, em relação à loja, tomei a decisão no carnaval. Tive um sonho ali, que daí entra as coisas de relacionamento com Deus, né? Tive um sonho ali e falei, tomei a decisão. E aí foi assim, você tomou a decisão, foi uma decisão que você tomou e já agiu? Ou você teve ali um tempo ainda de maturação? Não, eu já vinha maturando já há vários meses. Ah, tá. Já há vários meses. E aí eu falei, vou tomar a decisão. Só que a decisão era unicamente minha e só eu teria que lidar com ela. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pai dos meus filhos. Eu falei, vou conversar com ele, por quê? Porque isso impacta diretamente a minha vida. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, no meu trabalho, como vai ser. E aí, nós precisamos ser parceiros nisso, né? Quando eu deixei a faculdade, na época eu era casada, ele era gerente de banco, trabalhava em outra cidade. E eu deixei a faculdade, deixei meu trabalho como professor para me dedicar à maternidade, eu sabia que ele saía de casa cedo e voltava à noite. Eu falei, então, deixa aqui comigo que agora eu assumo. Só que agora é o contrário. Agora eu que vou para o mercado, eu vou sair, não sei como vai ser, porque a vida, que você sabe, a vida que a gente tem, cliente à noite, aula à noite, entrevista e tal. Então, ele falou assim, não, deixa comigo então, que agora eu assumo. E aí eu falei, então, se meus filhos estão seguros, eu estou pronta para seguir a minha missão. E aí, a gente tem uma nova etapa, né? O Clube de Negócios Brisa Campos, que é um sucesso, que agora eu também estou lá. Estou muito feliz que você esteja lá. E a Brisa Mentora, né? Já era uma verdade, porque você já vem, né, dessa parte acadêmica, mas isso agora se reverbera, né? E se tornou potente porque eu uni tudo o que eu sabia na teoria com o que eu vivi na prática empreendendo na loja, sabe? Então, assim, acho que deu uma fusão de teoria e prática. Eu acho que isso justifica, de certa forma, o sucesso dos meus mentorados, ou a forma... Então, tudo que eu tinha... Acho que o que eu sou hoje, assim, tudo que eu vivi, me favoreceu. Então, eu tenho uma didática de uma professora, né? Eu tenho a didática de uma professora na hora de orientar como mentora, eu tenho a vivência teórica, de embasamento, e tenho a vivência prática. Então, eu sei do que é ideal e do que é realizável, né? Então, acho que isso contribui muito. E partindo, assim, dessa parte de mentoria, né? Como o nosso intuito aqui é mostrar para as pessoas, né, que esse próximo nível tem que se respeitar o processo. Hoje a gente vê que nas redes sociais a gente tem muitos mentores, né? Mentores de tudo. É a polêmica do dia. A gente tem muitos mentores, né? Eu brinco muito nas redes sociais, assim, eu virei expert em apertar um parafuso, eu sou mentores de parafuso, né? Então, hoje a gente tem muitos mentores, né? E até isso, para mim, é uma dor, porque eu não me posiciono na internet como mentora. Mesmo tendo mentorados, eu não me posiciono como mentora. Eu falo estrategista, eu falo professora, porque isso, para mim, é um pouco difícil por conta dessa situação. Você hoje, né, Brisa, que também está nesse mercado, você sente essa dor da gente sempre estar toda hora se autoafirmando, botando resultado, porque a gente tem muita oferta e pouca qualidade hoje no mercado? Eu tenho um olhar mais interno do que do externo, que eu acho que existem mentores para tudo. É algo que eu até postei hoje nas redes sociais. Existem mentores para tudo, né? Pessoas que estão se lançando nesse mercado, pessoas que já estão nesse mercado, mas só se mantém ou se sustenta nesse mercado quem tem resultados. E não só resultados de produzir riqueza para si próprio, mas quem foi capaz de movimentar pessoas no mundo, independente de ter um produto ou um serviço. Então, é muito além do que ter algo para ofertar. E aí, como se posicionar como mentor ou não, ou se há mentor para tudo, eu acho ótimo que tenha mentores para tudo. Porque, veja bem, se uma pessoa que me contrata hoje não existisse eu, enquanto mentora, nessa área para ela acessar, talvez ela não tivesse a oportunidade de acessar um mentor super famoso. O que diferencia a minha mentoria da mentoria de alguém muito famoso é o acesso. Exatamente. O que a pessoa compra é o acesso. Ela não pode mandar um direct para uma pessoa super
famosa, que está nesse mercado há muito tempo e ser respondida. O que faz ela me escolher é o que ela consegue ver de resultados comprovados em alguém que ela acompanha diretamente, alguém que ela assiste, uma vizinha, uma amiga, uma colega, e o quanto ela consegue me acessar como mentora. Dentro das mentorias, eu também vivi fases. Então, no início, eu era uma mentora voltada para o empreendedorismo. Então, passei um ano inteiro, um pouco mais de um ano, sendo uma mentora de empreendedores. Primeiro de varejo de moda, depois eu fui para outros nichos. Só que no ano passado, eu me dediquei muito às mentorias individuais. E assim, cheguei a ter mentorados 15 negócios simultaneamente, tipo de 12 áreas diferentes. Então, de manhã estava uma loja de roupa, depois estava uma escola de mecânico, depois estava numa empresa de cosmético aprende, e tal. E a gente aprende, vai indo. E aí, depois eu fui para o próximo nível, que hoje as mentorias estão muito mais focadas em monetização do conhecimento, que é um caminho natural. Sim. Se uma pessoa de uma clínica estética, ela me contrata como mentora, ela já está tendo resultado, então ela começa a ter mais resultados dentro da clínica dela, é natural que os seus concorrentes a vejam como referência e queiram aprender com ela. Então, é natural que ela também deseja monetizar esse conhecimento, Sim. ao invés de oferecer gratuitamente para outras pessoas. Então, assim, fui muito mentora de empreendedores, hoje eu sou uma mentora principalmente de pessoas que desejam começar a mentoria, porque é coerente com o que eu vivi. Sim. Foi esse o caminho que eu fiz. Quando nessa questão de eu falar dos mentores que a gente tem hoje, né, no mercado, o que mais me incomoda, na verdade, eu acho que é uma coisa pessoal mesmo, né? Eu vi. Né? O que me incomoda é a questão da gente... por exemplo, você. A gente vê que você passou por um processo, você estudou, você está ali, você está vivendo aquilo, né? E você está sempre se profissionalizando para você entregar melhor e os seus mentorados terem resultado para isso, né? O que me incomoda é a banalização do termo, né? Então, porque, por exemplo, o meu caso, eu tenho BPO financeiro. Né? Só que para você ser um BPO financeiro, você precisa ser especialista, você precisa estudar, você precisa entender de números reais, você não precisa simplesmente fazer um fluxo de caixa. E hoje a gente vê que tem profissionais e profissionais. E aí o termo ficou muito banalizado, porque a pessoa acabou de sair da faculdade e virou BPO. Então, é esses termos que me incomodam um pouco, né? Então, eu acho que a minha pergunta final seria o quê? O resultado, você acha que é ele que vai bater essa banalização ou não tem como lutar contra isso? Eu percebo que eu entendo que seja a percepção de valor. Por exemplo, mentor é só um termo que antes já foi consultor, um pouco mais coach. Então, assim, eu fui chamada de mentor antes de ser. Eu acho que eu fui uma mentora por aclamação. Então, antes de eu me posicionar como mentora, as pessoas já me chamavam assim. Mas pode ser, Liz, que daqui 2 anos não exista mais mentor e se chame caneca. Sim. Se o trabalho de educar outras pessoas ou de ter uma vida que contribua com a sociedade através da educação e na educação empreendedora, seja caneca, serei chamada de caneca. Mentor não é, eu sempre falo isso, que mentora de negócios é o meu trabalho, é o que eu faço, não é quem eu sou. Eu sou alguém que descobriu cedo qual é o seu propósito e o transformou em um negócio. Muito legal. E dentro do projeto, né, partindo para essa parte do level up mesmo, né, como você falou, você hoje é mentora, mas não é quem você é, né? Eu acho o que eu faço. Eu acho isso incrível, porque a gente consegue separar, né, de fato quem somos, né? E para as pessoas, Brisa, que precisam passar por um processo de mentoria, né? Porque é difícil, né? Hoje, como essa tem muita oferta, e aí as pessoas que ficam com medo de investir, muitas vezes, elas pegam referência ali. Qual dica que você daria para ela escolher o melhor mentor para a empresa dela? Identificação. Eu acho que o mentor, ele vai te acompanhar de perto. Então, você precisa se identificar com aquela pessoa. Então, existem mentores que são mais focados em sucesso financeiro. Existem mentores que são mais focados em você se posicionar e melhorar o seu bem-estar. Existem pessoas focadas em você aumentar a percepção do seu valor para outras pessoas, ter o reconhecimento das pessoas que você gosta. Então, hoje, existe mentoria para tudo. O que você precisa buscar com o seu mentor é identificação. Precisa ser alguém em quem você se inspira e que tenha resultados reais naquela área que você gostaria de alcançar, alguém que você compreenda a linguagem e didática dessa outra pessoa. É entender que você não está buscando
um Jesus para seguir, entendeu? Você não está buscando um líder para seguir, Sim. Você está buscando alguém que vai te ajudar em uma área que você tem dificuldade hoje. Hoje eu tenho dificuldade em vendas, é a minha maior fragilidade, vou buscar um mentor de vendas. E entender, eu acho que tem que entender também que o mentor, ele é o facilitador do seu caminho, né? Exatamente. Ele vai encurtar um processo que muitas vezes ele já passou, é um processo de aprendizagem, sofreu, né? E ele vai encurtar esse processo para você, né? Vivência é muito importante, encontrar alguém que tenha vivência naquilo que ele está se propondo a ensinar é muito importante. Entender que a mentoria, né, diferentemente de um curso, assim, é algo que você vai encurtar o processo do aprendizado lento. Quando você entra num curso, eu vou passar 2 anos num curso de formação em vendas para melhorar a venda de aparelhos celulares. Você está investindo num processo de aprendizado longo. Às vezes, quando você tem uma empresa em que você tem um custo fixo alto para manter no dia seguinte, você não tem o tempo de 2 anos para se profissionalizar em vendas. Você precisa buscar um profissional que vai encurtar o seu processo de aprendizado. E aí é que entra o trabalho de mentoria. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Que eu acho que esse termo mentoria, ele é muito abrangente, né? Eu acho que chama muita atenção, que as pessoas têm vontade, né? Você estava na loja e aí, naquele momento, você entendeu que já não fazia mais sentido e partiu para esse novo caminho. Uhum. Quando que dentro da empresa, a pessoa dentro da empresa dela, ela tem que fazer essa análise, né? Nossa, não tá deu resultado até aqui, mas eu preciso fazer novo, eu preciso escalar, Quando você acha que é o melhor momento dela olhar e ter esse insight? Constantemente. Eu acho que o segredo da mudança, ela tá no movimento. Então, é importante que, independente da área que você atue, você se mantenha em movimento. Então, faça parte, esteja atento a oportunidades de negócio. Entender que você não é... que eu me entendi como alguém que não era uma lojista de moda. Eu sou uma pessoa empreendedora. Então, eu posso ter múltiplos negócios em diferentes fases da minha vida. Então, se manter em movimento, fazer parte de clubes de negócios, como o seu, de comunidades, empreendedores, estar com pessoas que estão se movimentando, se manter em movimento é a melhor forma de você encontrar oportunidades onde todo mundo está vendo desafio. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um negócio, muitas vezes você se sente... Tá num grupo de lojistas, por exemplo. E aí fica todo mundo falando, nossa, a crise está horrível, o fiscal do Procon, a chuva que atrapalhou o movimento, a decoração de Natal tá horrível, as pessoas vão pro shopping, tudo isso acontecendo. Então, você acaba minando ali as sua visibilidade, sabe? Ofuscando a sua visibilidade para oportunidade. E você fica muito focado em desafio. Agora, quando você está... O ambiente conta muito. O ambiente influencia. A ambiência influencia na sua percepção de oportunidade e desafio. Agora, quando você está num ambiente que as pessoas estão se superando, que você tem conteúdo de capacitação, quando você tem inspiração dentro dessa jornada, você tende a ficar com um olhar mais aguçado e inspirado para buscar oportunidades. E você começa a observar também que é aquilo que para você, naquele ambiente que talvez estava ali, que não era de crescimento, era impossível, num outro ambiente é uma coisa totalmente possível. Exatamente. E você começa a mudar aí a sua régua, né? Você começa a observar, nossa, isso daqui eu consigo fazer, isso aqui eu posso fazer por outro caminho, né? Então, a ambiência é muito importante, como você disse, né? Fundamental, fundamental. E quando a gente fala muito de empreendedora, você tem o clube de negócios, eu também tenho, eu já passei por vários clubes grupos de networking, e o que eu observei nessa andança que a gente anda por aí, né, é que muitas das mulheres, né, não muitas, né, hoje a gente tem uma pequena parcela, mas até em São José eu posso falar que é uma parcela considerável de mulheres que, mesmo tendo resultados expressivos nos negócios delas, elas não enxergam o negócio dela como um negócio. Ela enxerga como se fosse um extra, como se fosse algo... é só para eu ficar com meu filho, para eu não precisar ir trabalhar, bater cartão, nessas coisas. E aí, quando a gente fala desse próximo nível, a gente chega para essa mulher e fala, olha, você está tendo resultado, vamos ter, né, uma visão mais estratégica para isso, para você montar o seu modelo de negócio. A gente entende que ela não olha aquilo como um negócio de fato. Você acha que isso é prejudicial ou dá para seguir dessa forma, ou se, de fato vai, a minha opinião, né, dependendo do tempo, isso vai ser fadado ao fracasso? Eu entendo que
O empreendedorismo, ele é para todos, mas nem todos têm uma aptidão para tornar o empreendedorismo um estilo de vida como a gente tem. Né? Nós temos o empreendedorismo como estilo de vida, porque a gente enxerga oportunidades, onde as pessoas veem desafios, a gente tenta transformar esses nossos desafios de uma forma que seja oportunidade para outras pessoas, mas tem pessoas que estão buscando apenas uma fonte de renda. E talvez ela não esteja naquele momento de tornar isso um negócio, de construir uma sociedade, de elevar aquilo. E eu entendo que seja uma questão, às vezes, de momento ou de ambiente que não impulsiona, sabe? Ambiente que deixa de impulsionar. O negócio talvez esteja fadado ao fracasso, mas não tem, assim, um CNPJ que fique de pé se não tiver um CPF bem posicionado. Que está em busca, né? De fazer então, talvez a pessoa não esteja buscando ali o sucesso do seu negócio, ou crescer no seu negócio, quando ela não está fortalecida como pessoa, né? Todo CNPJ, existe um CPF ali atrás. Dele. Então, o CPF. Se você não estiver bem como você mesmo, por isso que a autoconhecimento é tão importante, por isso que é uma ferramenta importante também para você trabalhar dentro de mentorias, porque o crescimento nos negócios, ele traz consigo seus desafios. E se a pessoa não estiver aberta para viver esses desafios como pessoa, para além de como empresária, ela tende mesmo a desanimar. Até porque vai existir desconfortos, desafios, tem mudanças, momentos, né? E tem coexistem. momentos que você vai ter que falar, você vai ter que esticar mesmo esse elástico e fazer acontecer. Quanto custa ter sucesso, sabe, Liz? É algo que eu trago constantemente também ali nas mentorias. Quanto custa ter sucesso? Ter sucesso vai me afastar do convívio diário com uma amiga que eu valorizo muito? Ter sucesso vai despertar ali a rejeição do meu parceiro ao invés da admiração? Eu estarei feliz enquanto meu parceiro está incomodado? Ter sucesso vai impedir que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos? Ter sucesso vai me colocar em evidência em comparação com os meus irmãos? Então, o sucesso traz consigo um preço. Nossa. Nem todo mundo está disposto a pagar. É um preço que você tem que analisar muito bem, né? Ontem eu tive uma mesa W, que é uma mesa onde a gente coloca os desafios e a mesa inteira trabalha para aquele desafio. E foi muito engraçado porque as 5 mulheres que estavam na mesa, a gente falou muito sobre isso e as 5 trouxeram uma das dores que foi igual. Sobre elas estarem crescendo e o marido não gostar. Né? E a gente vê que para nós mulheres, né, igual eu falo, toda mulher tem a nossa dor é totalmente diferente do homem, né? Mas a mulher empreendedora, a dor dela é mais diferente ainda, né? Porque a gente tem caminhos de escolhas, né? E eu falo para as meninas, não tem como colocar todas as empreendedoras numa caixinha. Porque a gente tem a empreendedora que é mãe, tem a empreendedora que hoje é arrimo de família. Então, as dores são diferentes, né? E quando você falou, né, desse preço do sucesso, né? É exatamente isso que as meninas trouxeram. Os maridos não queriam e o que custou foi o casamento delas. Né? Tamo aí. Mas o que eu trago sobre isso, assim, as pessoas falam assim, me reconhecem dentro das métricas dela como uma mulher de sucesso. As pessoas falam assim, nossa, mas você não tem medo do quanto isso, você não tem medo de fazer o que você faz e tudo? E eu sempre digo, eu tenho um único medo, Liz, na minha vida toda. O meu maior medo é ter uma existência medíocre. Meu maior medo é isso. Então, tudo que não custa, né? Se viver dentro de uma caixinha vai me fazer ter uma existência medíocre. Então, isso vai custar o que eu tenho maior medo na minha vida. Então, todo o resto pode ser contornado. E aí, eu trago isso. Eu até trouxe no podcast, foi meu especial de aniversário, o trecho de uma música que eu adoro, que chama Teia, que é da Flora Matos, que fala sobre isso. Eu quero viver sem pensar que quando eu tô feliz, alguém está incomodado, meu parceiro está incomodado. Então, nós, mulheres empreendedoras, mulheres que estamos em evidências, mulheres que estamos aqui, nós precisamos encontrar um parceiro que, para além de nos amar, ele possa nos celebrar, né? Que sustente a mulher que a gente é. E a gente não precisa ficar culpada de estar em evidência. Isso é muito importante, né? Porque eu escuto muito, porque isso... E a gente não precisa ficar culpada, né? Se sentir menos, se sentir culpada. Porque você está correndo atrás daquilo que você planejou, do seu sonho. Às vezes a empresa é um sonho, né? É como se fosse um grito de liberdade. Porque para mim foi. Quando eu resolvi abrir a primeira empresa, foi eu falar assim, olhar para trás e falar, gente, eu não preciso de status. Eu preciso ser eu. Né? E eu estava numa multinacional, não ganhava tão bem. Na época, o valor da época hoje não é nada, mas na época era um valor ok. E eu estava lá por status.
Porque não era uma coisa que eu gostava, eu tava ali, fiquei 8 anos presa num status. Né? E hoje, quando se eu for comparar a minha vida hoje com a minha vida que eu tenho lá, hoje eu tenho status. E aquela época eu achava que eu tinha, né? Mas é quando a gente se mede pela régua do outro, né? A gente não busca o que é status pra gente, busca status para a sociedade. Exatamente. Para a sociedade, o status de mentora é colocar o batom vermelho, água na taça e seu blazer, entendeu? Mas pra mim isso não é status. Pra mim o que é status de mentora é o meu mentorado falar, olha, faturava tanto, agora faturo tanto. Olha, minha vida mudou nisso. Isso não pra tem mim, preço, né? O que eu vejo, assim, acho que o resultado, pra mim, é o sucesso do meu cliente. Eu também. E isso pra mim não tem preço. Eu recebi uma mensagem de uma das mentoradas que ela mandou assim: a gente tá na 3ª aula. E o que você fez pra mim em 3 aulas não tem explicação, já tá pago, o Insight pagou tudo. Eu falei, meu Deus, isso pra mim... Isso é incrível, não tem preço, né, Brisa? E pra nós, mulheres, eu acho que principalmente eu tenho essa visibilidade. Pra gente que se coloca a servir, a transbordar na vida do outro. Aí tem outras questões. No meu caso, né, a minha questão com Deus, que é uma coisa que eu tenho muito, muito forte, que é de transbordar na vida das pessoas. Eu acho que o dinheiro é importante porque a gente é empreendedora, nós somos empresários, nós somos orientados por resultado. Não tô aqui, não sou ONG ainda, né? Mas quando a pessoa vem com esse resultado, eu acho que tudo foi pago. Eu tinha uma visão muito diferente de dinheiro, sabe, Liz? E achava, assim, que o dinheiro, ele me corromperia para algo, sabe? Eu sempre tive essa visão de que eu estou a serviço de quem me enviou, eu estou a serviço de tudo que Deus me deu de dons e talentos é para servi-los, e Ele escolheu que eu exercesse o meu ministério nessa terra através do empreendedorismo e do ensino dele. Sempre tive essa visão, mas eu tinha a visão de que o dinheiro fazia uma separação entre mim e minha fé, de forma que quanto mais bem-sucedida eu fosse financeiramente, mais distante eu ficaria de Deus. Eu já tive essa percepção. E aí teve uma época que eu mentorei um missionário, e ele tinha um outro negócio e tal. E aí ele me trouxe uma visão assim que eu achei que foi tão esclarecedora a respeito de dinheiro, na forma de entender dinheiro como um meio e de entender que todo dinheiro vem com um propósito. Exatamente. Então, assim, estou faturando bem, dinheiro é importante pelo reconhecimento do meu trabalho, estou sendo bem percebida pelo meu cliente a ponto dele pagar o valor que eu cobro, mas o dinheiro ele vem até mim por qual propósito? Se o meu propósito é expandir a minha mensagem, é que o meu negócio alcance mais pessoas, que a minha mensagem seja, né, expandida a ponto de alcançar pessoas que estão distantes de mim, eu preciso de quê? De dinheiro. Então, ele vem para o cumprimento desse propósito. Então, eu tive uma mudança de percepção ao longo do processo, já que você fala tanto sobre o processo e valoriza ele, o processo me moldou para uma relação diferente com o dinheiro. Nossa, e isso é muito importante. Eu acho isso incrível, porque hoje até nas aulas, o que eu escuto muito, eu não posso cobrar esse preço. As meninas ainda têm medo, um receio. Não, tá muito caro. Ou esse preço não ninguém vai vender, ninguém vai comprar. Porque é exatamente essa relação do dinheiro, né? Aí a gente entra na crença de merecimento, outras questões, né? Mas assim, eu sou de finanças, né? Então, o que eu falo para as meninas? O dinheiro, ele é importante, né? Vendas, tem que vender. Não é possível sustentar, até para o negócio ser sustentável, né? Isso quando eu criei uma comunidade em que as pessoas pagam. Então, assim, eu falo abertamente sobre vendas, eu oferto muito, eu sou muito vendedora, então eu oferto muito e sempre disse isso, é importante isso virou... que seja sustentável. Mas isso virou para você, Brisa? Era fácil essas ofertas, você fazer oferta, fazer venda, ou foi uma construção? Não, eu acho que venda, eu sempre entendi venda como técnica e não como dom. Então, nunca pensei assim, quando eu ia treinar pessoas, elas falavam assim, eu não tenho dom, você tem o dom para vender, eu não tenho dom. Falo que venda é técnica, é processo. Identificação do perfil do cliente, identificação do produto, vendeu ali a técnica de fechamento e pós-venda e o ciclo vai se repetindo. Aí você vai fazendo, vai fazendo. É um ciclo, técnica, venda é técnica, então toda pessoa pode desenvolver. Mas quando eu entendo que meu cliente tem um problema, eu tenho uma solução que vai resolver o problema de outra pessoa, não vender é egoísmo. Nossa, se essa pessoa observar nessa ótica, para ela fica muito mais confortável. Muito mais confortável. Eu estou sendo egoísta se eu tenho comigo uma solução e a outra pessoa está disposta a pagar por ela e eu não quero vender.
Nossa, fica ótimo. Porque, assim, a gente escuta muito exatamente, eu não sei vender, eu não vou conseguir vender, eu vou ofertar isso. Ou também, o que eu escuto muito, as pessoas têm medo de vender e também tem as pessoas também que super valorizam o valor ali, porque acham que merecem ter aquele valor, mas, na verdade, a entrega dessa pessoa não é. E dificilmente esse profissional vai se sustentar no mercado, né? E aí que a gente precisa olhar muito para esse negócio, né? Quando a gente fala desse processo, desse próximo nível, né? Que é o intuito aqui do programa, é exatamente trazer esse nível de consciência. Que o empreendedor, ele precisa estar revisitando ali tudo, né? Da empresa dele, né? Pra eu ele acho que viver isso. Eu acho que é uma falha que o empreendedor comete muito, é quando ele se fecha no seu próprio negócio e fecha os olhos para as tendências de mercado, fecha os olhos para as outras oportunidades. Então, muito se vê nesse local em que ele desempenha múltiplas tarefas dentro do seu próprio negócio, como vendas, financeiro, atendimento, compras. E aí ele não está olhando para fora, então não está olhando para as ações do concorrente, não está olhando para a questão da economia, não está olhando para a tendência de mercado, tendência de marketing, tendência de construção de marca. Entender sempre que o seu negócio é o seu negócio hoje, mas você precisa construir uma marca forte. Eu sempre bati na tecla dessa construção da minha marca forte, para que quando eu mudasse de nível, que quando eu tivesse um próximo negócio, eu conseguisse levar as pessoas que estavam no meu negócio anterior junto comigo, como tem sido desde então, né? Lá no clube, a gente está na fase de do planejamento de 2025, né? Uhum. Então, eu falo para as meninas, o planejamento de 2025 era em novembro, vocês estão atrasadas. Eu fiz novembro. E a gente ainda está nessa construção. Mas, assim, a gente está batendo muito nesses 3 tópicos, né? Que é o planejar, escalar e sustentar. Então, você planeja, você escala e você sustenta. E aí, elas ficam, Liz, mas como assim? Eu falei assim, vocês têm tudo que vocês forem fazer na empresa de vocês tem que ser planejado. Não pode, tipo, eu vou lançar uma promoção. Mas você não planejou essa promoção, igual você falou, você não foi ver se o mercado tá com essa sua tendência, né? Então, não analisou o próprio estoque. Não viu se tem, né? Então, tudo isso tem que ser planejado, né? E eu acho que agora, com podcasts como esse, com a internet, tem muitas coisas acessíveis para as pessoas olharem, né? E para ainda mais as empreendedoras, que é o nosso foco aqui, as empreendedoras, elas entenderem que elas precisam revisitar os processos da empresa. Independente se a sua empresa é grande ou se é pequena, né? Que eu escuto muito, mas eu faço bem casado, não precisa, você precisa olhar, né? Precisa olhar, precisa entender de processos e ficar atento sempre, né? E assim, Brisa, se você pudesse falar assim, fosse eu sei que a sua mentoria, você vende a mentoria, né? E tem que vender mesmo, né? Mas se você pudesse dar 3 dicas de ouro para uma empreendedora que está começando, sabe? Não é aquela empreendedora que já ralou, não. Aquela que está começando. Que ela fica escutando esses monte de gurus falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e fica perdida com um monte de informação. Porque é isso que acontece, né? Eu me coloco muito na dor dessa mulher. Se você pudesse dar 3 dicas que pudesse abrir a mente dela para ela falar, tá bom, eu vou fazer essas 3 coisas para ver o que vai dar. O que você falaria? Eu acho que, primeiro, não ter medo de testar. Então, entenda que quando você está iniciando, tudo é teste. Então, testar produtos, serviços, ferramentas, estratégias. Então, não pode ter medo de errar, e, né, que o medo de errar não seja um empecilho para você continuar avançando. Não existe negócio que dá errado, às vezes você que desistiu antes, então não ter medo. Construa uma marca pessoal forte. Não foque só na construção do seu negócio, mas se construa como marca, use estratégias para uma marca pessoal, porque a marca pessoal ela vai garantir que não só o seu negócio sustentável, mas que você consiga se manter em pé independentemente do seu negócio. Acho que buscar uma comunidade, ferramentas para um grupo para pertencer e orientação de um mentor. Eu tenho certeza que isso faz muita diferença para que você não fique com muitos aconselhamentos e se sinta perdida dentro do contexto do empreendedorismo, né? Uau! Nessas 3 dicas, a gente já teve aí mais umas 100 embutidas, né? Já coloquei 3 dicas. 18. Lá dentro já tem umas 100 embutidas. Porque só de você procurar uma comunidade, você já mata aí a ambiência, né? Insights valiosos. Capacitação. E, assim, não é um baita investimento. Qualquer pessoa hoje que empreenda, né? Dentro, não sei como é lá no seu clube de negócio, mas dentro do meu clube de negócio, a pessoa vai investir R$29,90 por mês.
para fazer parte de uma comunidade, ser conectado, ser capacitado, ter aula, ter mentorias ali, tem encontros de mentorias ali que você tem acesso e pergunta, mentoria aberta, conhecer outras pessoas, fazer conexão, construir parceria. Então, hoje, isso facilita muito. E além de você também estar ali sendo vendendo, colocando a sua marca em evidência, né? Construindo amigos que vão ser evangelizadores da sua marca, né? É muito difícil quando você empreende, você vive só no ambiente da sua própria família ou dos seus amigos. Nem sempre as pessoas acreditam em você, né? Ou as pessoas te impulsionam. Então, busque um lugar que você se sinta relevante. Eu acho exatamente isso. Porque até eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu não contei pra ninguém. Só meu marido sabia, porque meu marido é muito meu parceiro, ele é muito, me ajuda demais. E quando eu contei pra ele, ele falou, pode ir que eu tô aqui. E ele foi sempre o meu braço ali para tudo. E aí, quando eu só ele sabia que eu estava empreendendo. E aí, quando eu contei assim, meio por cima pra minha mãe, a minha mãe e as minhas irmãs mandavam vaga de emprego para mim. Era vaga de ser de quê? Vaga de ser daqui. Ai, para de fingir que você tá trabalhando. Você tá fazendo um bico. Meu trabalho era um bico. Aí, quando a empresa... Para falar a verdade, eu tô empreendendo desde 2019. O ano passado... né, com todas as expressões, que o ano passado foi o melhor ano nosso, com todas as empresas, o grupo se consolidando. O ano passado, que minha mãe tinha orgulho de falar que eu tinha empresa. Então, é uma cultura que incentiva pouco o empreendedorismo, né? A nossa geração, né? Eu tenho 36 anos, a minha geração ali era um pouco incentivo para o empreendedor, porque parece que se empreender era acessível somente para quem tinha dinheiro. Então, era impensável, eu que vim de uma existência, nossa, de uma família muito simples, era impensável chegar na minha mãe e falar, mãe, quando eu crescer, eu quero ser empreendedora. Eu quero ter o meu próprio negócio. Minha mãe ia olhar pra mim e falar, Brisa, só se você ganhar na Mega Sena. Exato, porque sabe? é empresário, né? Só daria pra ser empresário, né? Nem tinha o termo empreendedor, era empresário, dono de um negócio e quem tinha uma herança, né? Se fosse jovem. Então, assim, hoje já existe uma outra abordagem. Hoje eu olho pro meu filho e se ele falar, não quero fazer uma faculdade porque eu vou criar meu próprio negócio, eu quero... total meu incentivo, né? Exatamente. Só que a gente vem de uma construção. Mas isso, Liz, mostra muito porque você tem essa resistência em se assumir como mentora. Isso revela muito. A mentoria que você não pagou e não pediu. Mas aí a gente tá construindo, né? Vamos construindo. E assim, pra mim, realmente, esse termo de mentora, pra mim, é difícil. É uma coisa muito pessoal. E todos os meus mentorados sabem, né? E aí, esses dias mesmo, a Carol, ela fez um post, e eu fui ler esse post, que ela colocou lá o número dos mentorados que eu já atendi. Aí eu fui lá, 1.400. Gente, 1.400 pessoas eu atendi. Aí eu falei, e eu não falo pra ninguém que eu sou mentora, né? Assim, né? Professora, aluna, estrategista. Eu tinha uma questão em relação a cobrar por mentoria. Lá no comecinho eu tinha uma relação ruim assim com cobrar, porque cobrar era se comprometer. Então, assim, eram sessões, encontros de mentoria, mas eu fazia no café com as minhas amigas, e aí era conselho. Por quê? Porque eu não queria me comprometer. Eu estava falando, se desse certo ou desse errado, seria um conselho. Foi ela quem seguiu. Né? E aí, quando você não está cobrando, você não tem compromisso nenhum. Então, não tem compromisso nenhum em cumprir com os encontros, e também não tem compromisso nenhum com o resultado. Só que aí eu fui vendo que tinha resultado. E eu falei, gente, acho que realmente é possível cobrar por isso aqui. Mas nem se compara quando eu comecei cobrando, né? Quanto era uma mentoria e o investimento. A gente vai adquirindo, né? E é exatamente isso que eu acho que é o genial de tudo, né? Quando a gente empreende. No meu caso, né? Essa minha resistência, né? De me posicionar como mentora. Quer dizer, resistência que foi quebrada, né? Há alguns tempos que a Carol tá cuidando, ela bota mentora pra tudo que é lado lá no Instagram. Mas assim, para as pessoas verem, né, que elas olhem a gente ali, às vezes, tão ali maquiada, arrumada nas fotos, nas palestras, acho que a gente não passou por um processo, que a gente não tem resistência com alguma coisa, que quando a gente começou, a gente já começou no auge, né? E eu falo muito isso nas aulas pros meus alunos, assim, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro, então sai correndo. É isso mesmo. Né? Porque, assim, tem que passar por esse processo, né? Você tem que viver isso. E até agora, né, não que a gente tá
estamos lá em cima, porque eu pelo menos, eu não tô nem na metade onde eu queria estar, né? Mas, mesmo nessa fase, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, tem muitos medos, muitas inseguranças. Eu divido muito isso com as meninas, eu acho que esse lado humano a gente tem que dividir. Eu tenho muitas inseguranças, esse lado mesmo, né, de se posicionar como mentora, de colocar números, tá sendo uma resistência que eu tô quebrando. Então, assim, quando a Carol coloca lá 1.400 alunos, 3.000, sei lá, para mim, eu olho aqueles números de um monte de gente que a gente atendeu, me dá uma resistência, que eu tinha aquela visão de arrogância. Precisa ficar jogando os números, e não é. É um posicionamento, É um né? posicionamento, exatamente. E a exatamente. gente vai construindo isso, né? E eu acho que é isso que é o legal da gente entender, que a gente passa pelo processo e cada momento você tem o seu level up, né? Então, a todo momento é apresentado pra gente um próximo nível, mas só depende da nossa decisão. Esse próximo nível, olha eu de novo com a mentoria que você não pagou e não pediu. Esse próximo nível, ele já está sendo apresentado a você, o que depende é a sua decisão de acessá-lo, né? Assim como é também para os nossos mentorados. O próximo nível sempre está à frente, mas você precisa decidir. Exatamente, é uma decisão, né? É. E aí a decisão é aquilo que a gente sempre fala. Quando você decide algo, você abre mão de outras coisas. Decidir é abrir mão. Né? Escolher assim, é abrir mão. Pra gente encerrar, Brisa, se você fosse, em uma palavra, o que é o level up pra você? O que é o próximo nível pra mim? Isso. É superação. Superação. Acho que o próximo nível... É só uma palavra, né? Não, pode falar. Tem dificuldade com... Superação é a palavra. Agora você disserta. Que o próximo nível é a superação, assim. Acho que é a sua capacidade de entender que o amor ao velho não pode se superar, assim, ou estar acima do seu desejo por viver coisas novas, por viver coisas diferentes, experiências diferentes, por entender o que você tem mais a contribuir além do produto ou serviço que você vende. Então, o próximo nível é sempre como eu posso superar o que eu aprendi com o que eu vivi e o que eu faço com isso. Então, superação. Né? E eu acho que pra gente encerrar mesmo, né, assim, você pegar essa palavra de superação, olhar aí para dentro da sua jornada, dentro da sua empresa, dentro dos seus processos, dentro dos seus desafios e ver o que você precisa superar, né? O que você precisa passar por isso, né? E aí você vai entender qual é o seu momento de level up. Porque o nosso intuito aqui é trazer para você que você pode ultrapassar os níveis da sua empresa, os níveis do seu negócio a todo momento. E é esse desafiar, né? É essa superação. Então, que você olhe para o seu negócio com muita destreza, com muito carinho, com muito apego mesmo, né? Estratégico, e entenda o seu próximo nível e supere, né, Brisa? É isso mesmo. Então, assim, pra gente finalizar, eu queria te agradecer muito. Assim, você é incrível. Ai, muito obrigada. Você é incrível. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito crítica, né? Por eu ser de finanças, eu acho que matemática, engenheiro, então a gente acaba sendo muito assim, né? Muito de exatas. É muito de exatas, então a gente... mas assim, eu sou uma pessoa que quando eu olho, eu admiro, eu não tenho essa... Ai, não vou falar. Eu falo mesmo, eu exalto mesmo, porque você é incrível, eu acho que você é necessária, e aí que você falou que você não quer ter uma vida, uma passagem medíocre, né? Eu acho que você já tem um legado muito forte, Brisa. Ai, tá? muito obrigada. Eu a gente nem tem muito contato ainda, né? Vamos ter, né, agora. Vamos. Mas, assim, eu já vejo o legado que você tem construído. E isso, para mim, assim, é incrível. Porque são poucas pessoas que se dedicam fielmente a deixar um legado honesto, idôneo e transbordar na vida de outras pessoas. E quando a gente lida com mulheres, né, a gente sabe que a dor é diferente. E esse transbordar no servir, ele é muito genuíno da sua parte. Então, que obrigada. você continue, você brilhe. E eu tenho certeza que o sucesso para você é imensurável, porque você está transbordando de maneira genuína. E isso é impagável. Ai, muito obrigada, Liz. Nossa, estou até emocionada. Muito obrigada pela sua generosidade em me convidar. Imagina! Né, e para compartilhar aqui a minha história. Eu te admiro já muito também, tenho acompanhado e te desejo esse sucesso aí de uma forma mútua também. Obrigada. Ó, a gente dá um tchauzinho, né? E, gente, se prepare para o próximo, hein? Espero vocês no Level Up. Então, curte, compartilha, marca lá a Liz. E eu quero todos os gigantes marcando o que eu estou observando, hein? Tchau, tchau. Tchau.